Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Douglas, sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estou fazendo esse vídeo para uma atividade contextualizada de organização e arquitetura de computadores. Selecionei o tema para mostrar a vocês e o tema é memórias. Para apresentar, vamos então começar com organização da memória. Como vocês veem aí no slide, veremos a organização da memória nessa forma, que se encaixa como registradores, cache, memória principal e memória secundária. Eu vou abordar aqui agora como é a hierarquia de memória em pirâmides. Como você vê nessa parte do slide, a hierarquia de memória em pirâmides, como eu já tinha falado anteriormente, ela se encaixa nessa sequência, com registradores, memória cache, memória principal, disco magnético ou disco ou estado sólido, fita e disco óptico. Então, vamos iniciar pelo registradores, que está no topo da pirâmide, ou seja, nessa primeira linha, né? Temos os registradores. Essa memória fica dentro da CPU e por sua velocidade de acesso, no caso, e por isso sua velocidade de acesso é muito rápida, por estarem dentro de um módulo e dentro de um chip. São pequenas e possuem um pequeno limite de armazenamento, por mais que existam centenas de registradores em um processador. Devido à sua alta velocidade de acesso, esse é um tipo de memória de um custo muito elevado por bits, como vemos nesse segundo slide aí, né? Por quê? Os registradores, como está no topo, ele tem uma menor capacidade, mas também são mais rápidos e tem um maior custo, né? Já na parte de baixo, como disco magnético, estado sólido, fita e disco óptico, até como memória cache, a memória principal, né? São de maior capacidade, mais lentas e menor custo. Então podemos concluir que memória com maior velocidade, maior custo por bits, e memória com menor capacidade tem um menor custo por bits. Como já tinha falado dos registradores, né? Vamos falar da memória cache. Aí logo em seguida aqui as memórias cache na segunda linha da pirâmide. É uma memória que possui uma alta velocidade e uma capacidade de armazenamento maiores do que os registradores. Sendo assim, um custo em relação às memórias mais baixas na pirâmide, a memória cache armazena informações muito utilizadas pelo processador. Então, antes de buscar determinadas informações na memória principal, o processador busca na memória cache. Se a informação for localizada, sua leitura é imediata. Porém, se não for localizada, a busca passa a ser na memória principal, que copia um bloco de informações para o cache e, por fim, é feita a leitura direta
direta no cache. A memória cache fica entre a CPU e a memória principal, podendo ter somente um nível ou 3, chamada de L1, L2 ou L3. Em seguida vamos falar agora da memória principal, né? A memória principal é responsável por armazenar informações enquanto o computador realiza suas operações. Essa memória é mais lenta do que a memória cache e não pode ser acessada pelo usuário. Ela é utilizada diretamente pelo processador. Algumas memórias primárias são voláteis, ou seja, elas perdem essa informação quando a energia é desligada. Na base da pirâmide, temos a memória secundária, que são acessíveis aos usuários. As memórias secundárias não são voláteis, diferente das memórias primárias. Quando a gente desliga a energia, as informações continuam salvas nessa memória, que podem ser exemplos da memória secundária. Nós temos exemplos de disco rígido, HD externo, disco rígido, HD externo, interno, que são essas daí que vocês estão vendo agora, né? Esses são os exemplos: HD interno, HD externo, pendrive, cartão de memória, CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray, disco e fita magnética. E hoje até os mais novos SSD. Então a memória secundária, ela não faz parte dos itens de processamento direto do computador. Para que sua informação seja lidas, são compiladas para a memória principal do computador. Feito, eu já tinha dito anteriormente, alguns exemplos de memórias secundárias. Que é no caso do HD interno, externo, pendrive, esses que vocês estão vendo, né? Cartão de memória, tal, tudinho. E por fim, e finalizando o tema memórias, temos também os dispositivos de armazenamento, que são alguns discos magnéticos. Essa tecnologia consiste em um disco de alumínio revestido por um material magnético que contém uma bobina denominada cabeça de gravação, que através de pulsos magnéticos que se possibilita ao cabeçote gravar ou ler bits. E como o disco é circular, uma volta completa é chamada de trilha, e cada trilha é dividida em setores. O disco também, só para finalizar, é chamado de preâmbulo, que é um espaço que indexa os dados a serem lidos. Ok? Pronto, sobre memórias é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, rapaziada. Essas aí são a referência.
e agradeço. Muito obrigado.